Aconselhamento para casais. Bom dia, meus irmãos. Bom Aqui dia. é uma filha de Deus. Sim. Vamos A escutar. orientação que eu queria é porque há 2 anos atrás eu me separei do meu esposo. Sim. E assim, eu percebo, mesmo ele já vivendo a vida dele, que sempre há um passo a mais da parte dele, entende? Sim. Eu sempre vejo que a parte do diálogo sempre é eu que dou o primeiro passo. Porém, a parte de relacionamento sempre é ele que dá o primeiro passo, entende? Mas eu sempre, nas minhas orações, eu sinto uma atmosfera de como que algo foi feito para que eu me afastasse dele, entende? É como se eu sentisse que algo foi feito para mim me afastar dele. E assim, durante esses 2 anos de caminhada, de separação, eu só encontro pessoas no meu caminho para dizer assim, separa, deixa de lado, vai viver tua vida, Infelizmente você é isso. nova. E ao contrário do que eu sinto, entende? Eu sinto que eu preciso orar pela minha família, eu sinto que eu preciso orar pela restauração da minha família, eu sinto que eu preciso orar pela conversão dele. Sim. Amém, isso mesmo. Se vocês me entendem? Demais. Eu queria... Qual a orientação que eu queria? Porque eu nunca encontrei uma orientação desse tipo, nem com padres, nem com religiosos, nem com os meus amigos. Eu sempre encontrei pessoas para dizer para me afastar dele, deixar ele quebrar a cara. Mas eu sinto que não é isso que eu tenho que fazer. A orientação que eu queria era o seguinte, eu não sei se... Eu não consigo entender se isso é amor, né? Se é costume de ter tido ele durante 23 anos de relacionamento, ou se é necessidade espiritual mesmo de orar para que nosso matrimônio se reconstrua novamente, ou se é somente pela conversão dele. Essa é uma orientação, esse é um grito que fica dentro de mim o tempo todo. Sim. Entende? É como se ele dá o primeiro passo para o relacionamento, eu dou o primeiro passo do diálogo, ele não gosta de conversa, e é como se eu não quisesse o relacionamento. Mas o que tem dentro de mim é essa dúvida gritante de que eu preciso orar pela conversão dele, pela reconstrução do nosso relacionamento, do nosso matrimônio. Temos 2 filhas, uma de 17 e uma de 14, Que bênção. as quais realmente eu tenho Amém. sentido Os que filhos são bênção na nossa o vida. encardido está se usando delas para nos atingir, porque tem sido muito dificultoso criar elas 2 sem uma orientação paterna próximo. Desde já, muito obrigada. Desculpa o áudio muito longo, mas é que de uns dias para cá, as orações de vocês têm me feito crescer muito Olha na minha que fé. bênção. Obrigada, Deus abençoe e que a Sagrada Família de Nazaré, a cada dia mais, venha fortificando a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Obrigado pelo áudio. É isso, né, Dalvani? Vamos trabalhar, lhe ajudar, né? Vamos lhe ajudar a sua família. E a gente encontra muitos elementos importantes na sua fala. E uma das coisas é a perseverança. Isso mesmo. É não desistir do casamento. A gente sabe, o nosso Papa Francisco, ele tem levantado a bandeira das famílias, ele tem levantado, né, e ele tem até desmascarado toda a ação do demônio. O Papa Francisco, ultimamente nas suas palavras, ele tem dito que a família está sob um ataque muito grande do demônio, que está assim como um leão desesperado para destruir os casamentos, para destruir as famílias. A família é a primeira vocação, e sabendo que destruindo a família, como ela falou, destrói os filhos, né, destrói toda a família. E a família é a célula base da sociedade. Por isso que o inimigo, ele quer destruir o casal, quer separar, porque separando, né, separa os filhos, separa as famílias, destrói tudo. Destrói tudo. Então é assim, filha, tem que lutar. Você está no caminho certo, a oração. A oração é a única arma, eu posso dizer, é a bomba atômica que
que vai destruir toda a ação do demônio que investe para destruir o seu casamento. Isso, e nós ficamos felizes em poder ajudar, né, Sim, meu amor, nesse projeto. sim. Como ela falou, né, que está se sentindo fortalecida por esta oração e Isso. filha. E nós já vamos orar, já convidamos a todos os casais que estão aqui nas nossas redes sociais Essa para corrente interceder, da fazermos família. essa corrente de graça, de bênção sobre o teu matrimônio. Tenha certeza, a oração, como Nicolau diz, a oração vai destruir toda ação maligna. Tudo Toda que ação o do mal. mal, isso quis destruir na vida de vocês, né, separando, chegando à separação. Mas tenha certeza que o que Deus quer é a união. Não dê ouvido, né? Isso. É muito triste e é uma realidade aquilo que ela Grande. partilhou, porque quando você vai Quantos aconselhar, conselhos, as né? pessoas vão dizer assim, se separa, deixa de ser besta. Podemos dizer né? que não é nem conselhos, mas mau conselhos. É um né? mau conselho, exatamente. Isso é o demônio agindo, porque sempre essa questão de desistir, de não lutar. Gente, Jesus fala que cada um de nós devemos abraçar a nossa cruz, beijar a nossa cruz, né? E a mudança do ser humano, ela leva um tempo. Um ser humano ele não muda da noite por dia. E só Deus tem o poder de mudar as pessoas. Então, o que você tem que fazer é levar a qualquer custo o seu esposo para Deus, para os grupos de oração. Não sei de onde você é, mas se você é daqui da região, traga para o grupo de casais, traga para o projeto da FAC. Se você é de outra região, procura grupos de orações e de maneira especial da Renovação Carismática Católica, de novas comunidades. Procura né? esses RCC. grupos de casais, para que você, SCC também, né? Para que você possa ter força, porque senão você vai acabar cedendo ao contrário, porque muitas vezes a gente quer fazer sempre o contrário, mas a gente sabe que o caminho de Deus sempre é o caminho da luta. Pense assim, imagine um rio de água corrente descendo, e imagine a gente nadando nessa correnteza. Esse é o caminho de Deus. Jesus certa vez falou que as portas do inferno é larga, ou seja, a gente não precisa fazer sacrifício nenhum para entrar, mas a partir do momento que a gente quer entrar no céu, quer ter um casamento restaurado, uma família restaurada, filhos restaurados, aí a porta é estreita, aí a luta. Você vai construir uma casa, você tem sofrimento, você vai sofrer para construir aquela casa. E o casamento é uma construção, o casamento é uma luta, o casamento é uma renúncia diária, o casamento arranca de nós lágrimas. Sabe por quê? Porque o amor dói. Você sabia que o amor dói? Quando a gente ama de verdade, a gente chora, a gente se machuca. Ora, o amor de Jesus por nós levou ele a ser pregado na cruz. Jesus chorou na cruz, naquele momento que os pregos entraram nas mãos, nos pés. Jesus gritou. O amor faz gritar, o amor faz chorar, Dalvani. O amor arranca de nós noites acordadas, mas entenda, o amor jamais passará. Vale a pena, porque depois desse sofrimento vem o tesouro. Depois do sofrimento vem a graça. Depois do sofrimento vem as bênçãos. Depois do sofrimento vem o céu. Gente, o céu, as graças, as bonanças, só vêm depois do sofrimento. É importante também dizer, Nicolau, que infelizmente hoje as pessoas buscam pessoas perfeitas, que não tenham erros, falhas. E não existe. E não existe. Não existe família perfeita. Deixe de ter razão, busque a felicidade. Isso É o que mesmo. Dalvani sempre me diz, né? Quando eu estou com a cabeça quente, ela diz: você quer ter razão ou quer ser feliz? Eu vou ser feliz. É isso mesmo. Então, assim, é importante na partilha dela que ela disse que foram 28 anos, né, de relacionamento, estão separados há 2 anos. Né? Então, assim, a gente precisa pesar realmente a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? E deixar de fato as diferenças, porque o amor, como diz lá em Eclesiástico, o amor suporta tudo, né? Tudo. Então, quando nós amamos, nós suportamos as indiferenças, né? Você diz que o seu esposo não é muito de diálogo,
E a gente precisa entender o outro a partir também, Ajudar, né? da sua criação, daquilo que ele vivenciou. Talvez ele não teve diálogo em casa, talvez ele não viu o seu pai dialogando com a sua mãe. Então, essas marcas também nós trazemos para o nosso casamento. Então, é importante também você entender o outro a partir do seu passado e ajudá-lo nessa construção, assim como Nicolau falou, que o casamento é essa construção, é construir o outro a partir das marcas, das mágoas, né, dos traumas que ele trouxe para a vida, né, conjugal. E nós estamos aqui para ajudar. Então, filha, volte para o seu esposo e diga a ele: vamos construir, vamos nos ajudar juntos, vamos nos unir, buscar esta união em Deus. E que tenha a certeza que Deus vai fortalecer. E tenha a certeza que Deus vai dar a graça, a bênção dessa vida. Amém. Né, em Deus. Amém. Belzinha diz assim, Jeremias 31:3. Deus reconstrói todas as coisas. É o nosso carisma, né? Isso mesmo, confirmo, filho. Chegou, me arrupiei, que ela colocou aqui, não sei nem onde você é, Belzinha, deve ser de fora, e colocou mesmo o nosso carisma, que é de reconstrução. Gente, nós íamos falar sobre os filhos, mas não vai dar tempo. Nós vamos deixar para segunda-feira. Eu quero dizer a vocês... amor, né? O horário já está bem avançado, mas foi muito importante essa partilha da irmã, porque entra também na relação dos filhos. Ela fala uma coisa, tenho duas filhas, né, e que o demônio tem atingido as filhas, sim, porque Deus é a união, o demônio é a separação. Muito forte isso, viu? Isso, Deus é a união, Deus une o casal, Deus une os filhos, Deus une a família. Deus é a perseverança, Deus é a luta. E o demônio destrói, e o demônio separa. É não lutar. Separa os filhos, separa a esposa do esposo, separa, né, a nossa família. Então a gente tem que lutar por esta união. E os filhos, quando vê os pais separados, eles também estão separados, né? Separados do amor de Deus, né? Separados da graça de Deus. Então é importante buscar esta união, esta força, porque unidos nós somos mais fortes, como família, né? Como pais, como filhos. Então busque essa união e tenha a certeza, filha, que a tua família será reconstruída. Amém. Em Deus. Amém. As pessoas agradecendo, Dalvani, a nossa orientação. Amém. Tão emocionada, muito Amém. Linda. E Belzinha de Taubaté, São Paulo, né? Amém, Que colocou aí o nosso carisma. Ela disse, sou de São Paulo. A filha amada do céu, né? Vamos zerar as mãos. Se você estiver em casa, feche um pouco seus olhos, não precisa olhar mais para a televisão. E vamos orar. Vamos pedir a Deus pela união dos casais, pelo diálogo dos casais. Senhor, neste momento, vamos pedir ao Senhor que abençoe todos os casamentos que estão em conflito, todos os casais que estão em conflitos, e que caia por terra toda e qualquer ação do demônio, todo e qualquer conselho infernal que só vem para destruir, que só vem para separar, que caia por terra pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, São José, esse homem santo, esse homem casto, fiel, que soube esperar, esse homem que suportou todo o sofrimento por amor a Deus e a Maria, sua esposa, e a seu filho adotivo, José. E que nesse momento os casais sejam tocados, as famílias sejam tocadas, e que nesse momento essa corrente de oração da Sagrada Família de Nazaré, que essa corrente de oração chegue aos corações dos casais que se encontram separados, que não conseguem mais dialogar. Amém, nós apresentamos a Jesus nesse dia de maneira especial. Amém. Obrigado, amém. Gente, a cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.